Olá, tudo bem? Meu nome é Shirley Almeida, sou pedagoga, doutora em educação e farei com vocês reflexões sobre o conteúdo da disciplina Fundamentos e Metodologia da Matemática aplicada à educação infantil. Peço que em nossas aulas vocês tenham consigo papel e caneta para que, se dúvidas surgirem, possam postar as mesmas em nossos fóruns Tira Dúvidas, lembrando que cada dúvida deve ser postada no fórum pertinente a cada aula. Vamos lá? A carga horária de nossa disciplina é de 80 horas e o período do módulo de 10 a 30 de novembro de 2018. A abertura será no dia 10 de novembro. Teremos 20 pontos destinados ao seminário, 10 pontos para as atividades de aprendizagem, 10 pontos para os fóruns, 20 pontos para a O e 30 pontos para a avaliação presencial. Também vocês farão a autoavaliação no valor de 10 pontos. Nesta disciplina, estudaremos sobre a história do ensino da matemática e suas consequências na prática escolar, tendências, teorias e princípios para ensinar a matemática hoje, a etnomatemática, as novas tecnologias, a resolução de problemas, os jogos e brincadeiras, a história da matemática e também aspectos psicogenéticos da aquisição do conhecimento matemático, o desenvolvimento de noções básicas para a alfabetização matemática, a construção do conceito de número e o processo de alfabetização. E ainda, matemática, literatura infantil e a relação entre a linguagem matemática e a linguagem natural da criança. Um outro aspecto que vamos estudar é a construção da autonomia para o aprendizado da matemática e, para fechar nossos estudos, faremos uma análise do Referencial Curricular Nacional de Matemática para a Educação Infantil. Chamo a atenção para que observem que o trabalho com a matemática, desde a educação infantil até os anos de escolaridade mais avançados, merecem um cuidado muito grande para não causar nas crianças um sentimento que não representa o que a matemática é. Ou seja, uma ciência que foi construída ao longo da história da humanidade pelos e para os homens, com a intenção de resolver problemas da própria sociedade. Vejam, por exemplo, nessa imagem, como eram feitas as contagens antigamente. O homem associava a quantidade de animais a pedrinhas para obter o total final. A matemática tem sido a base de todo o desenvolvimento tecnológico da humanidade. O conhecimento básico de matemática já é pré-requisito para a realização de tarefas, seja na indústria, no comércio, nas áreas científicas ou nas relações interpessoais da sociedade. A matemática tem se tornado um conhecimento necessário e podemos comprovar essa necessidade desde a pré-história até os dias atuais. Observem um exemplo de situação cotidiana em que a matemática se fazia presente. O homem pré-histórico, na sua característica de nômade, fazia uso da matemática em seus registros. A evolução humana e a matemática têm sido par desde os mais remotos feitos tecnológicos. Podemos, assim, citar o desenvolvimento tecnológico na criação da roda e de outras máquinas simples, bem como nas transformações físicas do homem e sua relação com o meio ambiente. A necessidade é, sem sombra de dúvida, o elemento gerador que faz da matemática um agente transformador. A matemática se faz presente na vida humana desde os primórdios e tem se colocado como agente transformador da história da civilização a cada momento histórico. Por isso, a necessidade de novas tecnologias é constante na vida do homem. As primeiras formas de agricultura surgiram há aproximadamente 12.000 anos antes de Cristo, com a domesticação de alguns vegetais e animais. A utilização do fogo e a construção de alguns instrumentos, ferramentas e armas eram uma constante. Assim, surgiram as primeiras cidades por meio desses aglomerados de agricultores e pecuaristas. Então, a matemática pode ser considerada como uma ciência que se deu a partir da necessidade do homem, com o objetivo de medir, contar
e resolver problemas. Essa matemática, surgida na antiguidade por necessidade cotidiana, converteu-se em um imenso sistema de variadas e extensas áreas. Nós podemos citar a aritmética, a geometria, a álgebra, a estatística e, ao longo da história da humanidade, pode-se dizer que muitas matemáticas foram criadas em função das diferentes necessidades socioculturais e políticas de distintas épocas e sociedades. Com o avanço da civilização humana, a matemática se desenvolveu com uma estrutura própria, assumindo uma característica científica. Assim, percebem-se na matemática 4 aspectos distintos. Vejamos então quais são esses aspectos. O primeiro, o aspecto formalista, que tem como objeto de estudo as relações entre entes puramente matemáticos. O aspecto prático é aquele que aplica o conhecimento matemático já construído em diversas situações do cotidiano. A visão distorcida sobre as influências dos aspectos formalistas e práticos contribuiu por muito tempo para conceituar a matemática como uma ciência de verdades prontas e acabadas. No entanto, numa análise mais profunda, percebe-se e conceitua-se a matemática como uma ciência dinâmica, em constante evolução. Partindo então desse conceito, o ensino de matemática é o meio que conduz a humanidade a conhecer melhor e compreender o seu processo histórico e evolutivo, bem como a construção do conhecimento matemático. Pode-se ainda considerar a matemática como instrumento de ação e reflexão do homem e a sua relação com o meio onde vive. Para isso, deve-se considerar o ensino de matemática sob mais 2 diferentes aspectos: o aspecto formativo e o instrumental. No aspecto formativo, o ensino da matemática tem por objetivo organizar as estruturas do pensamento para favorecer o desenvolvimento do raciocínio lógico, ou seja, a capacidade de abstrair, de generalizar, prever, projetar, ou seja, a capacidade de transcender, de ultrapassar o que é imediatamente sensível. Já o aspecto instrumental tem como objetivo aplicar conceitos matemáticos na resolução de diferentes problemas da realidade e na construção de conceitos em outras áreas do conhecimento. Considerando essa concepção, o ensino de matemática tem como objetivo a garantia da harmonia entre o desenvolvimento das capacidades intelectuais e a aplicação do conhecimento matemático em situações problemas reais do cotidiano. De acordo com estudos e análises realizados acerca da história da matemática, foi possível perceber que esta área do conhecimento é muito antiga, sendo que seus registros mais remotos datam do ano de 2400 a.C. Conforme o pesquisador matemático Ernesto Rosa Neto, esta área surgiu e vem sendo desenvolvida em função das necessidades sociais da humanidade. Vejam só, a criação dos símbolos foi um passo muito importante para o desenvolvimento da matemática. Esse sistema de símbolos facilitou muito a vida das pessoas no que diz respeito aos cálculos matemáticos e possibilita à sociedade atual realizar operações. Na pré-história, o homem juntava 3 bastões com 5 bastões para obter 8 bastões. Hoje, sabemos representar esta operação por meio de símbolos. Hoje, sabemos representar esta operação por meio de símbolos. 3 mais 5 é igual a 8. Os símbolos surgiram a partir das necessidades do homem antigo. Conforme o Biratã D'Ambrosio,
A civilização egípcia nasceu e se desenvolveu a partir do cultivo das terras às margens do rio Nilo, que eram fertilizadas constantemente após as enchentes. Vejamos na imagem que esta sociedade era formada em torno desse recurso, sendo subordinada a uma ordem hierárquica de um faraó, escolhido por divindades coligadas com os astros, obviamente associadas às regularidades do Nilo. A maneira pela qual se distribuíam os recursos e repartiam as terras férteis que rodeavam o rio Nilo era a partir das ordens dadas pelo faraó para que a distribuição da terra fosse equivalente ao número de pessoas que constituíam cada família. Então, se uma família tivesse um número de 10 membros, a área da terra seria proporcional à subsistência daquela família. Assim como em outra família com um número menor de membros, a área da terra seria menor, porém proporcional à sua subsistência. Essa ação ampliou os estudos das linguagens de matemática, tais como números fracionários, geometria euclidiana e sistema de medidas. Segundo as afirmações de Ernesto Rosa Neto sobre os seus estudos realizados acerca da civilização egípcia, o sistema de numeração. Segundo as afirmações de Neto sobre seus estudos realizados acerca da civilização egípcia, o sistema de numeração dos mesmos era representado por símbolos. Vejamos. O sistema egípcio possuía 7 símbolos principais. Esse sistema baseava-se em 7 números: 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 e 1 milhão. Neto ainda mostra como tais números eram imaginados, onde um traço vertical representava uma unidade. Um osso de calcanhar invertido representava o número 10. Um laço valia 100 unidades. Uma flor de lótus valia 1000 unidades e um dedo dobrado valia 10.000 unidades. Já um girino representava 100.000 unidades e uma figura ajoelhada representava 1 milhão de unidades. Portanto, todos os números eram escritos combinando com os números principais, ou seja, para a escrita de um único número, podiam ser utilizados os símbolos de maneiras diferentes, pois o sistema de numeração egípcia não era posicional. Não havia uma posição obrigatória para os símbolos, podendo assim ser dispostos em diferentes ordens, do menor para o maior ou vice-versa. Havia uma grande dificuldade de armar operações de cálculos e, para isso, usava-se o ábaco. Os símbolos eram usados apenas no registro dos resultados. Os egípcios usavam a numeração inflexível, tão grosseira que tornava o progresso quase impossível, e um artifício de cálculo de alcance tão limitado que até mesmo os cálculos elementares mais simples exigiam os serviços de um perito. Com esse sistema de numeração, os egípcios conseguiam fazer cálculos que envolviam números inteiros. Mas para realizar tais cálculos, esse povo utilizava a técnica da adição, onde todas as suas operações eram efetuadas. Mesmo tendo desenvolvido um sistema de numeração obtendo números inteiros, ainda assim, os egípcios necessitavam da construção de números fracionários para demarcar as divisões feitas ao redor das terras férteis que circundavam as margens do rio Nilo. Com as divisões das terras, os egípcios ampliaram tanto o sistema de numeração fracionário quanto a geometria. Para tanto, criaram um sistema de numeração que operava somente com frações de numerador igual a 1. Para D'Ambrosio, a matemática é naturalmente associada às técnicas de construção. Assim como todo conhecimento egípcio, a matemática chegou até nós
por meio dos escritos em papiros. Os ensinamentos contidos nesses papiros ainda perduraram por longo tempo na matemática, pelo fato de sua ampla contextualização com a realidade da sociedade da época. Em outras localidades, tais como a Babilônia e a China, também ocorriam essas mesmas transformações. Ives salienta que os babilônios antigos, carecendo de papiros e tendo pouco acesso a pedras convenientes, recorreram principalmente à argila como material de escrita. Foi o que vimos no slide anterior. As inscrições eram impressas em tábuas de argila úmidas. Por meio dessa técnica, os babilônios puderam aprender e registrar suas descobertas de maneira concreta. As atividades baseadas no pastoreio levaram a um grande desenvolvimento da aritmética, da contagem e de cálculos astronômicos. Ainda conforme Ives, os babilônios usavam tábuas de argila cozida e os egípcios usavam pedras e papiros, tendo estes últimos, felizmente, existência duradoura em virtude do clima seco da região. Muitas das descobertas dessas civilizações se perderam no tempo, não chegando nem mesmo ao conhecimento de hoje, pelo fato de utilizarem materiais frágeis para sua construção. No entanto, os egípcios conseguiram deixar suas descobertas registradas pelo fato de utilizarem materiais mais resistentes. A matemática até então havia construído suas descobertas numa prática utilitária, como nas outras civilizações, mas ao mesmo tempo cria-se uma matemática abstrata, presente no mundo dos gregos. Ambas conviviam perfeitamente, eram distinguíveis entre esses povos. Essa matemática abstrata tende a ampliar o pensamento abstrato, com objetivo tanto religioso quanto de rituais, baseando-se na teoria e nas explicações. Para os gregos, a matemática e a filosofia apresentavam uma mesma linha de pensamento. Por isso, essa civilização fundamenta-se mais nos meios filosóficos, ou seja, procura explicar a essência da matemática, visto que tratava essa área do conhecimento como uma ciência. Contudo, tiveram dificuldade em estudar problemas relativos ao infinito. Por isso, destacaram-se mais no campo da geometria do que no campo da aritmética. Vejamos, por exemplo, na Grécia houve importantes filósofos que evoluíram no campo da matemática, tais como Sócrates, Platão, Aristóteles, dentre outros, que desvendavam formas para trabalhar com a matemática utilitária e também com a matemática abstrata. Nesse período surge o livro Os Elementos, de autoria de Euclides. Nessa obra estão contidos 13 livros que abrangem toda a matemática até então conhecida. Essa obra tem um papel importantíssimo para a história da matemática. Neto relata que no período da hegemonia romana, as descobertas no campo da matemática continuaram a avançar, especialmente com os matemáticos alexandrinos. Por exemplo, Eratóstenes, que calculou o tamanho da Terra, Ptolomeu, que criou a teoria geocêntrica, e Diofanto, que formulou as equações diofantinas, significando uma retomada da aritmética. Diante dessa evolução, os romanos inventaram um novo sistema de numeração, usando as letras do alfabeto. Vejamos. As letras eram I, V, X, L, C, D e M. Para cada letra havia um número correspondente, sendo que o I tem valor de 1, o V tem valor de 5, o X tem valor de 10, o L indica o valor 50, o C indica o valor 100, o D indica valor 500 e o M indica valor 1000. Para o registro da escrita, utilizava-se o seguinte critério. Quando apareciam vários números juntos e iguais, somava-se os seus valores. Por exemplo, 10 mais 10
x mais x, 2x, equivalendo a 20, porque são números iguais e aparecem juntos. Quando dois números diferentes vinham juntos e o menor vinha antes do maior, subtraíam-se os seus valores. Por exemplo, i e 5 é igual a 4, porque o i vale 1 e é menor do que o v, que vale 5. Mas, se o número maior vem antes do menor, somavam-se os seus valores. Por exemplo, v e i é igual a 6, porque v vale 5 e vem antes de i, que vale 1. O sistema de numeração decimal foi desenvolvido pelos indianos, o qual representava uma síntese das ideias que já existiam esparsamente entre outros povos da antiguidade. A princípio, foram criados apenas 9 símbolos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esses símbolos, que hoje conhecemos como algarismos, receberam esse nome em homenagem ao seu idealizador e criador, o indiano Al-Khwarizmi. Demorou cerca de 200 anos para se criar um símbolo que representasse o número 0. Para os indianos, o algarismo 0 era denominado Shunya, que tinha o significado de vazio. E para os árabes, a palavra que traduzia vazio era sif. Na Itália, por volta do século XIII, o nome sif foi latinizado para Zéfiron, que com mais algumas modificações chegou a 0. As regras do sistema de numeração indo-arábico permaneceram as mesmas nos últimos 20 séculos. A escrita sofreu modificações ao longo desse tempo, porque até meados do século XV os documentos eram manuscritos. A partir da criação da imprensa pelo alemão Gutenberg, os algarismos e as letras se estabilizaram. Embora esse sistema de numeração fosse eficiente, ainda assim tornava-se difícil efetuar cálculos com o mesmo. Por isso, ainda continuava a procura intensa por símbolos mais simples e apropriados para representar os números. Surge então o sistema de numeração indo-arábico, utilizado até os dias de hoje por nós da civilização ocidental. Esse sistema de numeração tem suas origens no Vale do Rio Indo, como vocês podem ver na imagem do slide. Esse vale ficava na Índia e Esse sistema de numeração tem suas origens no Vale do Rio Indo, na Índia, e foi aprimorado pelos árabes, que eram povos nômades, que se dedicavam ao comércio. Por isso, o sistema é chamado de Sistema de Numeração Indo-Arábico. As várias descobertas realizadas no campo da matemática, desde a pré-história até os dias de hoje, têm contribuído significativamente para a sua construção. Todo o processo de construção dos conceitos matemáticos deriva da interação do homem com a sua história e o meio onde vive. A matemática escolar precisa se adequar para que o processo cognitivo da criança seja respeitado e desenvolvido por meio de material concreto, da valorização de seu conhecimento prévio, da utilização de situações-problema do cotidiano e ainda por meio da utilização da modelagem, ou seja, de modelos da vida real. Falaremos agora de 6 tendências atuais para o trabalho com a matemática: etnomatemática, uso de tecnologias, resolução de problemas, modelagem, jogos e brincadeiras e história da matemática. O principal objetivo da tendência etnomatemática é procurar entender o saber e fazer aprender matemático segundo cada comunidade, tribo, cultura ou etnia. Ou seja, é aprender a partir da sua própria realidade. Na década de 1970,
Depois do fracasso da matemática moderna, surgiram entre os educadores matemáticos várias correntes educacionais que tinham um componente comum. Houve uma reação contra um currículo comum e a maneira imposta de apresentar a matemática numa só visão, com características de divulgar verdades absolutas e como um conhecimento universal. O programa Etnomatemática, assim definido pelo seu criador, como um programa de pesquisa que busca entender o saber fazer matemático ao longo da história da humanidade, contextualizado em diferentes grupos de interesses, comunidades, povos e nações. O programa Etnomatemática procura entender a relação humana e suas aventuras na busca do conhecimento, considerando seu comportamento dentro de um grupo ou sociedade. O professor Biratan D'Ambrosio, criador da etnomatemática, ainda tem uma preocupação de esclarecer que a sua proposta não parte puramente de um estudo epistemológico. A etnomatemática é um programa de pesquisa, com rigor na linguagem e na metodologia, e tem um caráter interdisciplinar e dinâmico. Uma outra tendência é o uso de tecnologias dentro do sistema educacional. Particularmente no ensino da matemática, desponta neste século XXI como um pré-requisito para a contextualização do ensino. A utilização de recursos tecnológicos remete-nos a um determinado campo de desenvolvimento. Os parâmetros curriculares nacionais de matemática dizem que é preciso uma reflexão sobre a relação entre matemática e tecnologia. Embora seja comum, quando nos referimos às tecnologias ligadas à matemática, tomarmos por base a informática e o uso de calculadoras. Os parâmetros curriculares nacionais afirmam que experiências evidenciam que a calculadora é um instrumento que pode contribuir para a melhoria do ensino da matemática. A justificativa para essa visão é o fato de que ela pode ser usada como um instrumento motivador na realização de tarefas exploratórias e de investigação. O uso de calculadoras nas salas de aula continua sendo questionado por vários segmentos educacionais. Alguns acreditam que o uso da calculadora pode afetar a memória e mesmo a capacidade de raciocinar do aluno. D'Ambrosio atribui essa crença a um excessivo conservadorismo e a uma falta de visão histórica sobre como a tecnologia é parte integrante da sociedade e como ela determina os rumos da civilização. A sociedade se organiza em função da tecnologia disponível. O computador aparece como recurso didático indispensável ao processo de ensino-aprendizagem, não somente por sua criação, mas pela inserção na sociedade contemporânea. São inúmeras as possibilidades de uso do mesmo na exploração de conteúdos matemáticos, desde o simples uso da calculadora acoplada como acessório, seja pelo uso de softwares educacionais que proporcionam desde a simulação e montagem de figuras geométricas à construção de planilhas e gráficos, pelo programa Excel, por exemplo, e outros vários programas ligados ao desenvolvimento da matemática. A tendência metodológica da resolução de problemas constitui-se num dos principais objetivos do ensino da matemática em qualquer nível. Nessa perspectiva, a resolução de problemas é a metodologia de cunho primordial para a disciplina de matemática, não como receita para o ensino, mas como proposta e sugestão de trabalho a partir dos objetivos da mesma. Todas as situações problemas podem originar-se de forma contextualizada e a partir da realidade ou de situações concretas do contexto da sala de aula.
O termo problema é conceituado como uma dificuldade não trivial que se pretende ultrapassar. A proposta do Currículo Básico Comum de Minas Gerais apresenta a seguinte definição de situação-problema. Por situação-problema, entendemos problemas que envolvem o processo de tradução do enunciado, seja contextualizado ou não em linguagem matemática, e a tomada de decisão sobre quais ferramentas de matemática serão utilizadas em sua resolução. Uma outra tendência para o ensino e aprendizagem da matemática é a modelagem, que apresenta-se como a relação estabelecida entre a teoria e a prática dos conteúdos. É a forma de proporcionar a compreensão e concretização dos conteúdos matemáticos à prática diária. É o momento do ensino da matemática em que o conteúdo ganha fundamentação. Para a resolução de problemas, a modelagem se apresenta como o ápice do processo de uso deste recurso e representa o momento em que o pensamento transcende o que está escrito e passa a interpretar as entrelinhas matemáticas para a vida. Na imagem do slide, vimos uma aluna tirando as medidas de um pacote de biscoitos e comparando o pacote de forma cilíndrica ao quadrangular. Qual é o modelo de pacote de biscoitos que oportuniza uma compra justa? Então, resolver um problema não se resume em compreender o que foi proposto, mas em buscar respostas aplicando procedimentos adequados e modelos matemáticos. A modelagem matemática articulada à resolução de problemas não consiste em simplesmente dar uma resposta exata, mas demonstrar o conhecimento construído. Os questionamentos de um problema não devem se esgotar na resposta encontrada, mas esta deve ser alvo de outros questionamentos, no que se refere a colocar à prova aquele resultado e levantar outras hipóteses sobre o processo desenvolvido para se chegar ao resultado. O fato do estudante ser estimulado a questionar sua própria resposta, a questionar o problema, a transformar um dado problema numa fonte de novos problemas, evidencia uma concepção de ensino e aprendizagem que se processa não pela mera reprodução de conhecimentos, mas pela visão refletida que constrói conhecimentos. Vejamos mais uma tendência para o ensino de matemática. Jogos e brincadeiras. O jogo tornou-se ultimamente um dos objetos de estudo de educadores e psicólogos por sua atuação como recurso à aprendizagem matemática. A participação ativa e prazerosa do aluno nas atividades lúdicas revelam uma nova prática de ensino para ensinar matemática e obter resultados significativos. Dentro do contexto de ensino da matemática, Silva e Kodana conceituam que o termo jogo é a situação mais produtiva relacionada à aprendizagem matemática, pois há grande contribuição sobre o aspecto afetivo, proporcionando o envolvimento do sujeito que joga, ampliando a construção de conhecimentos. O ato de desenvolver a aplicação do conteúdo por meio de jogos e brincadeiras proporciona uma maior participação das crianças. Conforme Oliveira, quando as crianças e jovens brincam, demonstram prazer e alegria em aprender. Eles têm oportunidade de lidar com suas energias em busca da satisfação de seus desejos. As atividades lúdicas são um ingrediente indispensável no relacionamento entre os alunos e o professor. Por meio delas, os envolvidos na atividade desenvolvem a cooperação, a afetividade, a autonomia, a criatividade, a liderança e a superação de desafios. Os parâmetros curriculares nacionais concluem que é importante que os jogos façam parte da cultura escolar,
cabendo ao professor analisar e avaliar a potencialidade educativa dos diferentes jogos e o aspecto curricular que deseja desenvolver. Uma outra tendência para um trabalho efetivo de ensino e aprendizagem da matemática é a história da matemática. As histórias educacionais despontam-se no objetivo de apresentar ao professor diversas formas de exercer sua prática docente. A história da matemática aparece nesse contexto como um elemento educativo e motivador. Segundo os parâmetros curriculares nacionais, a história da matemática, mediante um processo de transposição didática e juntamente com outros recursos didáticos e metodológicos, pode oferecer uma importante contribuição ao processo de ensino-aprendizagem em matemática. A história, utilizada como instrumento de ensino na matemática, desmistifica, contextualiza e humaniza, proporciona a investigação e a construção dos conceitos matemáticos. A matemática, adotada de um ponto de vista que a considere como uma ciência construída pelo ser humano, apresenta as necessidades, histórias e concepções de diferentes povos em tempos e espaços diferentes, sendo assim um ótimo recurso à exploração destas histórias e contextos, que pode proporcionar o conhecimento de um paralelo entre as diferentes realidades que o compõem. No slide que apresentamos, temos a ilustração da história das medidas, que evoluíram para facilitar a vida do homem. A história da matemática constitui um dos capítulos mais interessantes do conhecimento. Permite compreender a origem das ideias que deram forma à nossa cultura e observar também os aspectos humanos do seu desenvolvimento, enxergar os homens que criaram essas ideias e estudar as circunstâncias em que elas se desenvolveram. Assim, a história é um valioso instrumento para o processo de ensino e aprendizagem da matemática. Por meio da história da matemática, podemos entender por que cada conceito foi introduzido nesta ciência e por que, no fundo, ele sempre era algo natural do seu momento. O mais interessante de todas essas propostas é o fato de que elas se complementam. É difícil, num trabalho escolar, desenvolver a matemática de forma rica para todos os alunos se enfatizarmos apenas uma linha metodológica. A melhoria do ensino de matemática envolve, assim, um processo de diversificação metodológica, porém, tendo uma coerência no que se refere à fundamentação psicológica das diversas linhas abordadas. Na próxima aula, discutiremos aspectos psicogenéticos da aquisição do conhecimento matemático e o desenvolvimento de noções básicas para a alfabetização matemática. Até breve!